Vendo o número legal do aberto à sessão, vamos rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, respeitando as demais religiões. Vamos deixar a palavra facultada. Hoje o Bambam já pediu para fazer a sua oração, para que Deus nos abençoe nesta noite que se inicia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vereador Bambam. Amém. Antes de começar a sessão, Bambam, você pode fazer o uso da tribuna, se você, para poder a gente já fazer 1 minuto de silêncio de uma morte de uma pessoa que o Bambam conhece muito. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, senhor presidente, que nós, vereadores, em respeito aos familiares da dona Ana, esposa do Paim, da Serra do Evaristo, nós fizéssemos 1 minuto de silêncio em forma de respeito à família. Obrigado. Por favor, Gardel, a ata da sessão anterior. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará. A ata da 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité do ano 2018. Aos 30 dias do mês de abril do ano 2018, às 19h31, teve início a 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presentes os seguintes vereadores, no total de 13. Reinaldo Braga, presidente; Clarissa Calado, vice-presidente; Wagner Nogueira, primeiro secretário; Socorro Araújo, segundo secretário; Irmã de Leusa, Luciano Furtado; Marcelo Cardoso, Marcos Reis, Gildo Barros, Simoni Feitosa, Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Josué Pereira Bambam. Havendo número legal, o presidente Reinaldo Braga deu por aberta a presente sessão ordinária, cumprimentando a todos e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso e Ave Maria. Reinaldo Braga autorizou em seguida a leitura da data anterior, que foi aprovada com adendo do vereador Marcelo Cardoso, explicando que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Baturité já existe desde 2001 e tem que apenas ser revisado e revitalizado na sua essência. A pedido do vereador Luciano Furtado, foi feito 1 minuto de silêncio pela memória do senhor Aede Silveira, ex-vereador de Baturité, falecido no sábado, dia 28 de abril. Foram feitos a seguir pelo senhor Ludino Cardoso, diretor-geral da Câmara, e todos expedientes do dia, respectivamente. Ordem do dia. Moção de pesar do vereador Marcelo Cardoso, aprovada por todos, pelo falecimento do senhor Francisco Leônidas Lima Cavalcante, o Leônidas, com 77 anos de idade, ocorrido no dia 23 de abril de 2018, na residência do Dr. Robério Lima Cavalcante, na rua Senador Cordeiro, 297, sendo seu velado na sua própria casa e sepultado no cemitério São Miguel de Baturité. Marcelo Cardoso falou que o Leônidas foi um cidadão exemplar, filho do saudoso Murilo Cavalcante e irmão do Dr. Roberto Lima Cavalcante, e mais 10 irmãos.
A pedido do vereador Marcelo Cardoso, foi feito um minuto de silêncio pela memória do Leônidas. Projeto de lei 97/18 do presidente Reinaldo Braga, que denomina de Pedro Moreira a quadra de esporte do bairro Feira do Gado, a popular quadra do Salgado. Matéria enviada à CJR para seu devido parecer quando os edis pediram em conjunto dispensa do parecer, sendo aprovado por todos. Em seguida, o projeto de lei foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Reinaldo Braga lembrou que o Pedro Moreira foi um apaixonado pelo futsal, tendo sido jogador da seleção de futsal de Baturité. Mensagem número 06/18 do prefeito Dr. Assis Arruda, com o projeto de lei 098/18, que dispõe sobre a ratificação da alteração do contrato de consórcio da Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para o saneamento ambiental, ANSA, e da outras providências. Matéria enviada à CJR-CFO para seus devidos pareceres. Reinaldo Braga colocou para diálogos o tema contrato com a CAGES, para ser votado na próxima sessão, pois já faz muito tempo que a CAGES não faz nada em Baturité, alegando falta de um contrato. A vereadora Clarissa Calado falou que a matéria deve ser devolvida para voltar com as devidas alterações, como a aplicação de multa em caso de não cumprimento do que foi assinado. O plano de saneamento do município será importante, como a retirada do aditivo. O vereador Wagner Nogueira falou que é contra o aditivo e a favor da aplicação de multa em caso de falta grave. É a favor de se criar um conselho para fiscalizar a CAGES. O vereador Gildo Barros disse que alguns empecilhos no contrato já era para terem sido resolvidos, para autorização da Câmara. Gildo falou sobre as cobranças feitas pelo Executivo contra pessoas do mercado público. Reinaldo Braga falou que a cobrança é feita contra os inadimplentes do município e todos devem procurar o setor de tributos da Prefeitura para cobrar informações. O vereador Marcos Reis disse que existe muita falta de informações por parte da CAGES. Compete ao prefeito criar o Plano Municipal de Saneamento Básico, um plano imprescindível para a aprovação da matéria. Baturité precisa de abastecimento de água e de saneamento básico e de reservatório. A vereadora Simone Feitosa disse que já deixou 2 pareceres na casa sobre a CAGES. Acha que a matéria não condiz com o que é bom para Baturité e, da forma como está, não vai votar a favor, que é o melhor para a população. A CAGES tem que investir na cidade. A vereadora Irmã de Leusa disse que esta casa já falou tudo sobre a CAGES. A CAGES é que dificulta tudo, pois só quer puxar tudo para si, deixando o povo de lado. Os vereadores querem o bem do povo. É a favor da CAGES, mas gosta mais de Baturité. Não vai dar um cheque em branco para uma empresa irresponsável como a CAGES. O vereador Marcelo Cardoso diz que vai olhar a questão do mercado público para depois opinar dentro da verdade. Diz que a matéria da CAGES tem que ser discutida dentro dos interesses do nosso povo. A modificação enviada pela Prefeitura piorou a matéria. A Casa não pode e não vai exacerbar suas funções, mas vai apresentar um documento com a posição de alguns edis, garantindo o melhor para a Baturité. O vereador Bambam sugeriu ao pessoal do mercado procurar a doutora Verônica na 2ª vara da nossa Justiça. Vai pedir ao prefeito Assis Arruda que converse com os permissionários do mercado. A população anseia pela aprovação do contrato com a CAGES. Acha que o tema CAGES deve ser amplamente discutido. A vereadora Socorro Araújo falou que, independente da aprovação ou não do contrato, a CAGES não vai sair de Baturité, cobrando e fazendo um trabalho precário. Temos que pensar nas comunidades que precisam de água em suas casas, e a CAGES não pode colocar, pois não existe contrato. A vereadora Rosiane Cardoso diz que o povo de Baturité precisa de investimentos e sem contrato nada vai acontecer. A responsabilidade dos vereadores é grande. O presidente Reinaldo Braga falou do Congresso dos Vereadores em Brasília, que foi um aprendizado importante com a participação de 9 vereadores desta casa. Os vereadores foram na Câmara Federal e no Senado e deixaram vários pedidos para Baturité. Reinaldo Braga falou que cabe aos edis apresentarem pautas, pois só quem perde é o povo. A CAGES não vai sair de Baturité, mas sem um contrato nada poderá fazer. O vereador Marcos Reis diz que existe a possibilidade do município administrar a água através de um SAAI. Não vai aceitar nada de goela abaixo da CAGES. Foram apresentados e aprovados por todo, amiga Clarissa Calado, os seguintes requerimentos verbais. Emoções. Requerimento verbal de autoria do vereador Gildo Barros, pedindo ao secretário de Agricultura, Ronaldo Braga, que faça o conserto de todas as coxias das estradas da zona rural de Baturité. Requerimento verbal de autoria do vereador Gildo Barros, pedindo ao secretário de Obras, senhor Edson Alves, que faça a limpeza de todos os canais de esgoto da rua José Osório.
Requerimento verbal de autoria do vereador Gildo Barros, pedindo ao secretário Edson Alves que faça a poda das árvores da Praça do Candé, Boa Vista e toda a comunidade. Moção de agradecimento de autoridade de Simone Feitosa ao deputado federal Domingos Neto pela emenda de R$150 mil para a saúde do município de Baturité, através de pedido seu e do ex-vereador Zanã. Moção de agradecimento de autoria da vereadora Simone Feitosa para toda a equipe da UMPA, na pessoa do médico Dr. Márcio Luiz, pelo excelente atendimento a todas as pessoas ali atendidas, com profissionalismo e humanidade. Parabenizo a secretária Cláudia e ao prefeito Assis Arruda pelas instalações da UMPA. Simone criticou o Hospital José Pinto do Carmo, que mesmo sendo referência em pediatria, só tem pediatra um dia na semana, algo que precisa ser explicado. Requerimento verbal de autoria do vereador Marcos Reis, solicitando à senhora Fabiola Vitor, presidente do IPM, um relatório mensal de todas as receitas, despesas e rendimentos das aplicações financeiras aplicadas e efetivadas desde sua origem até o mês de março de 2018. Requerimento verbal de autoria do vereador Marcos Reis, convidando os representantes do município responsáveis pelas ações judiciais de cobranças impetradas pela Prefeitura e o representante do Executivo responsável pela fiscalização do alvará sanitário dos estabelecimentos comerciais do município. A Edil Clarissa Calado explicou que todas as empresas de Fortaleza têm alvará. Marcos Reis parabenizou todos os trabalhadores pelo dia 1º de maio, o dia do trabalhador. Requerimento verbal de autoria do vereador Wagner Nogueira, pedindo ao prefeito Assis Arruda que coloque segurança para proteger os servidores da nossa UMPA. Requerimento verbal de autoria do vereador Wagner Nogueira, enviando o expediente ao diretor do Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo, pedindo que o mesmo tome as devidas providências sobre o mau atendimento prestado pelo pediatra do citado hospital. Requerimento verbal de autoria da vereadora Socorro Araújo, enviando ofício ao comando da 2ª Companhia do 4º DPM, pedindo segurança policial para a UMPA nos dias de sexta-feira, sábado e domingo. Requerimento verbal de autoria da vereadora Clarissa Calado, pedindo ao prefeito Assis Arruda que faça o conserto da estrada do Hotel Gruta, com urgência, pois existe um abismo no percurso. Requerimento verbal de autoria da vereadora Rosiane Cardoso, pedindo ao senhor Pedro Albano que faça a limpeza geral do bairro Lages, indo da cooperativa e se estendendo pelo bairro inteiro. Requerimento verbal de autoria da vereadora Rosiane Cardoso, pedindo ao secretário Edson Alves que faça a reposição das lâmpadas da Praça das Lajes, como também na subida do Alto da Pipoca, ao lado do quartel e ao lado da Igreja do Alto da Pipoca. Requerimento verbal de autoria do vereador Bambam, pedindo ao secretário Edson Alves que faça o esgoto em frente ao posto de saúde do Beira-Rio. Requerimento verbal de autoria do vereador Bambam, pedindo ao secretário Edson Alves que faça o esgoto que existe atrás do Gil Cabeleireiro. Requerimento verbal de autoria do vereador Bambam, pedindo ao secretário de Agricultura, Bonaldo Braga, que faça a recuperação das estradas Carões e Castelos. O vereador Wagner disse que o atendimento na UMPA melhorou muito, mas os profissionais que ali trabalham precisam de segurança. Não sabe por que o hospital, Maternidade José Pinto do Carmo, não cumpre o que é para cumprir no serviço de pediatria. Graças a Deus, a doutora Marilene Uchoa atende muito bem, ao contrário do pediatra que atende mal, segundo informações. A vereadora Clarissa Calado disse que precisou de um carro da UMPA e não tinha sequer um motorista no plantão, o que é inadmissível. É preciso fiscalização por parte da secretária Cláudia Ricarte. Falou que o deputado federal Dorico já mandou uma verba de R$100 mil para a saúde de Baturité. Diz que o deputado Dorico tem trabalhado muito pela saúde. Requerimento verbal de autoria da vereadora Clarissa Calado, pedindo à secretária de saúde, Cláudia Ricarte, que resolva a questão do plantão dos motoristas da UMPA, para que não falte este profissional no período da manhã, ou em qualquer período. A palavra foi passada para o ouvidor da Câmara, senhor Emanuel Moreira, que disse que é necessário fazer um contrato com a CAGES, que tem toda a condição de fazer o tratamento da água. Tudo tem que ser devidamente debatido. Já trabalhou na CAGES e sabe da complexidade do tratamento da água. O presidente Reinaldo Braga e os vereadores Irmã de Leusa, Gildo, Wagner, Clarissa, Socorro, Rosiane e Bambam falaram da participação desta casa no Congresso Nacional de Vereadores em Brasília, pois além do aprendizado, foram feitos pedidos de muitos benefícios para a nossa cidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente Reinaldo Braga deu por encerrada a presente sessão ordinária, sendo lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão ordinária foi levantada às 22h04. Plenário vereador Gerardo Ferraz de Souza. Dadas as sessões da Câmara Municipal de Baturité, aos 30 dias do mês de abril do ano 2018. Em discussão, a ata. Em votação. Aprovado.
Eu queria justificar a falta da nossa colega Socorro, que se encontra doente. Então, já queria de antemão justificar a falta da vereadora Socorro. Por favor, Liduíno, a leitura do expediente. Ofício 22/2018 da Laurinda Calixto, coordenadora do Simpromb, solicitando o uso da tribuna livre para a professora Ila Moreira, presidente do Sindicato dos Professores, falar sobre o piso salarial nacional. Ofício 77/2018 do Dr. Agenor Studart, juiz eleitoral da 5ª Zona Eleitoral, respondendo ao ofício desta Casa quanto à solicitação do vereador Gildo Barros sobre o fechamento da sessão eleitoral do Candeia de Cima. Ofício circular número 7/2018 do senhor Halden Botelho de Queiroz, vice-presidente do exercício da presidência do TCE do Ceará, que diz: cumprimentando-o cordialmente, comunico que esta Corte de Contas aprovou a Instrução Normativa número 2, publicada no Diário Oficial Eletrônico em 4 de abril de 2018, disponível no endereço www.tce.ce.gov.br, que trata do envio de documentos e o controle concomitante da fase interna dos processos de desestatização. Na oportunidade, aproveito o ensejo para apresentar protesto de estima e apreço. Halden Botelho de Queiroz, vice-presidente no exercício da presidência do TCE. Correspondências expedidas. Ofício 116/2018, enviando à família enlutada de José Medeiros de Castro, Uzeli, uma moção de pesar de autoria do vereador Reinaldo Braga. Ofício 129/2018, direcionando a Maíla Germano, presidente do Conselho Municipal da Juventude, cópias das leis 1063/97 e 1271/2005. Ofício 130/2018, enviando ao prefeito Dr. Assis Arruda cópia do autógrafo de lei 1801/2018, concessão de título de cidadão para receber a sanção do Executivo. Ofício 131/2018, encaminhando à família enlutada de Francisco Leônidas Lima Cavalcante uma moção de pesar de autoria do vereador Marcelo Cardoso. Expediente sócio. Ordem do dia. Cadê a moção? Antes de começar a ordem do dia, eu queria registrar aqui a presença do filho mais novo do seu Zé Camussa, que veio abrilhantar a nossa sessão, certo? Como também saudar nossos internautas que nos acompanham todas as segundas-feiras, a partir de 7h30, nas reuniões, nas sessões da Câmara Municipal de Baturité. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Baturité, composta de representantes do povo, vem com todo respeito manifestar seu pesar pelo falecimento do senhor José Aedo Silveira, mais conhecido por Aedo Silveira, natural de Baturité, filho do ex-prefeito José Ricardo da Silveira e de Dona Maria de Lourdes Silveira, ocorrido no dia 28 do mês em curso, com 79 anos, no Hospital São Mateus, Fortaleza, sendo seu corpo velado na Capela Milagrosa Nossa Senhora das Graças, no Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo, em nossa cidade, e sepultado no Cemitério Público São Miguel de nossa urbe. Trata-se de uma homenagem posta deste Legislativo Mirim a um cidadão exemplar de nossa sociedade baturitaense, tendo sido vereador de 31 de janeiro de 77 a 31 de janeiro de 83, chefe dos Correios, gerente da SEASA local e de Fortaleza, professor e coordenador da SENEC, correspondente da Gazeta de Notícias de nosso Estado, rádio amador e venerável da loja maçônica Deus e Baturité, número 6. Deixando viúva a senhora Tereza Dantas Barros Leal Silveira, pai de 7 filhos e irmão de 7 pessoas, dentre elas o doutor Franzé Silveira e doutor Inácio Silveira. Sala das Sessões da Câmara, em Baturité, 30 de abril de 2018. Luciano Furtado, vereador, com assinatura de apoio dos vereadores Clarissa Calado, Edileuza Paiva,
Gildo Barros, Marcelo Cardoso, Reinaldo Braga, Josivan dos Santos, Bambam, Nelson Arruda, Marcos Reis, Socorro Araújo, Rosiane Cardoso, Wagner Nogueira e Simoni Coutinho. Vereador Luciano pode fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Todos nós aqui conhecemos o senhor Aedo Silveira, filho do ex-prefeito Zé Ricardo Silveira, que foi também vice-prefeito dessa cidade. Aedo foi vereador. O seu irmão, doutor Franzé, também foi vereador legislativo aqui. E é uma família tradicional de Quixadá e Baturité. Como tivemos também o doutor Everardo Silveira, que foi deputado estadual. E Aedo prestou muito serviço, além de ser filho de Baturité. Prestou serviço aqui na antiga Ceasa. Prestou serviço também nos Correios. E deixou aqui um nome muito bonito para um filho de Baturité. Então, senhor presidente, Baturité perdeu um grande homem. Aedo Silveira, que todos nós conhecemos, os nossos pais conheciam também. E assim só resta a dizer que Deus tenha lá um bom lugar e que até um dia também nós vamos para lá nos encontrar. Obrigado. Em votação, moção de pesar do vereador Luciano. Aprovado. Eu pediria ao Liduíno e queria a atenção dos vereadores acerca do projeto da SEMA. Então, na primeira folha, teve algumas mudanças do projeto. O anexo continua as mesmas coisas. E eu vou pedir o Liduíno para ler e distribuir uma cópia para cada vereador, para que na próxima sessão a gente possa botar em votação o projeto da SEMA. Então, já queria que o Liduíno fizesse a permuta, lesse e já anexasse no projeto o que foi entregue hoje pelo advogado Dr. Júnior. Projeto de lei número 98/2018. Altera a lei 1320/2017 e dispõe sobre a ratificação da alteração do contrato de consórcio da Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para o saneamento ambiental, ANSA, e da outras providências. Artigo 1º. Fica ratificada a alteração do contrato de consórcio da Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para o saneamento ambiental, ANSA, e seus anexos, celebrado entre os municípios de Aracoiaba, Acarape, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Munungu, Pacuti, Palmácia e Redenção, que reger-se-á pelo disposto na Lei nº 11.107/2005, pela Lei 11.445/2007, pela Lei 12.305 de 2010, por seus respectivos regulamentos, por seu estatuto, pelo contrato de consórcio público e todos os demais atos ou normas que venham a adotar. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei Municipal 1320, de 26 de julho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Fica ratificado o protocolo de intenções, objeto da Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para o saneamento ambiental, ANSA, transformando o mesmo no âmbito deste município em contrato de consórcio público para a realização de objetivos de interesse comum, nos termos do citado protocolo de intenções, celebrado com os municípios de Aracoiaba, Acarape, Aratuba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Pacuti,
e redenção. Em cumprimento da Lei Federal número 11.107/2005 e do Decreto 6.017/2007. Artigo 3º. O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para a efetivação da alteração do contrato de consórcio da Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para o saneamento ambiental, ANSA, e seu pleno funcionamento. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo alteradas as disposições em contrário, referente à Lei Municipal número 1320, de 26 de julho de 2007. Passo da Prefeitura Municipal de Baturité, em 30 de abril de 2018. Francisco de Assis Germano Arruda, Prefeito Municipal. Então, o Lidino já fica autorizado a mandar uma cópia para cada um dos vereadores, para que na próxima sessão a gente possa votar esta mensagem, até porque tem um prazo que nos foi dado e que, inclusive, outras câmaras já, inclusive, aconteceu essa votação do consórcio da SEMA. Não, perde não, Edileuza, até porque é até o dia 23. Então, como hoje ainda é 7, a processão 14 e tudo, e a gente com certeza não vai perder não, se Deus quiser. Queria aproveitar, passar a palavra para o Liduíno, que ele pediu um tempo para usar a tribuna. Boa noite, senhor presidente Reinaldo Braga, a quem eu quero saudar os demais edis desta casa, aos presentes aqui no plenário, aos internautas, enfim, a todos. Pessoal, na história de Baturité, nós temos um momento muito importante. Foi que aconteceu em 5 de agosto de 1910, quando foi inaugurado os serviços dos Correios, iniciando na residência do seu primeiro agente postal, na Avenida 7 de Setembro, onde mora, aqui na Avenida 7 de Setembro, o nosso amigo Chico Mendes, e onde funciona o Sintraf. Então, ali naquele local, vizinho à farmácia Pague Menos, foi onde iniciou os trabalhos iniciais do serviço de correio aqui em Baturité. Esse fato aconteceu na administração do prefeito Coronel Alfredo Dutra de Souza. E em 24 de outubro de 1932, era inaugurado um novo prédio de primeira categoria, uma luta incansável do saudoso comendador Naniz Arruda. Esse fato aconteceu na presença da agente Filomena Abreu. E isso aconteceu na administração do prefeito Heitor Fiuza. E vocês podem perguntar, por que eu estou falando sobre este assunto? É o seguinte, pessoal. Tem uma notícia de fevereiro de 2018, uma reunião sigilosa, que a presidência interina dos Correios, Carlos Fortner, aprovou, juntamente com sua equipe, proposta para fechamento de 513 agências, com demissão de mais de 5.000 servidores em todo o Brasil. Está sendo feito um estudo para ser entregue ao Ministério das Comunicações e ao Ministério do Planejamento. Inicialmente, esse número era 752 agências e, depois de um estudo, baixou para 513 agências em todo o Brasil. A justificativa, que pode até ser bem esclarecida, é que, segundo diz a presidência e a equipe dos Correios, é que, por exemplo, em Copacabana, no Rio de Janeiro, em 50 em 50 metros existe agências dos Correios. Realmente,
esse ponto de vista aí, se é que é verdade, é claro, eu acredito que a notícia não vai sair tão errada assim, mas se lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, tem agências tão numerosas desse jeito, é claro que pode-se tomar uma atitude diante de um estudo para não ser prejudicado, principalmente os funcionários. E por que eu trago esse assunto à tona? Nosso Baturité vem passando por situações indesejáveis. Então, eu aqui já passo esse assunto para nossos vereadores e peço a eles que fiquem atentos para o futuro, porque a agência de Baturité pode também ser uma contemplada nessa relação do estudo do presidente Carlos Fortner dos Correios com sua equipe. Então, mais uma vez, repito, merece então ficar, como diz o ditado, de orelha em pé, né? Bem abertos os ouvidos, tal, etc., os olhos, para que, se porventura nosso Baturité chegar uma notícia para a infelicidade do funcionamento dos nossos Correios, do nosso Correio, então os nossos representantes legais, executivo e legislativo, poderão tomar uma atitude para que possa, então, defender o funcionamento e a continuidade dos trabalhos da agência do nosso Correio. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite. Dando continuidade à nossa sessão, vamos começar pelos requerimentos verbais, começando pelo vereador Wagner, logo em seguida, vereador Nelson. Boa noite aos senhores presentes. Eu gostaria de cumprimentar o nosso visitante, o Arley Comussa, que está aqui na plenária. Seja bem-vindo, Arley. Eu gostaria de fazer 2 requerimentos. Os 2, na verdade, tratam-se de segurança pública. Gardel, um requerimento é para o Departamento de Trânsito DER. A CE 060, que na altura aqui do Umari, entre o Triângulo e Capistrano, se vocês andarem aqui por essa via, vocês observam que tem um aglomeramento de muitos quebra-molas. 2, 3, 4 quebra-molas, muito perto um do outro. E esses quebra-molas são exatamente esse quebra-mola que obriga o carro a parar na CE. Ele não apenas diminui a velocidade, ele para. E, por algumas vezes, muita gente foi vítima de assalto e de sinistro nesse trecho, que o cidadão é obrigado a parar. Há mais ou menos um mês atrás, uma professora aqui de Aracoiaba, diretora aqui de uma escola, ela foi alvejada em um quebra-mola, o carro saiu descontrolado e chegou a capotar. O filho dela estava dirigindo, por conta que ela foi abordada em um quebra-mola. Em seguida, no próximo quebra-mola, na verdade, é um cenário muito bom para bandido. Muito bom para bandido esses quebra-molas. O meu requerimento é no sentido que esses quebra-molas sejam substituídos por fotossensores. Que o fotossensor, na verdade, você não precisa parar, você diminui a velocidade. Isso fica aqui entre o trecho do Triângulo de Baturité a Capistrano. Foram vários sinistros no espaço curto de tempo de 2, 3 meses. Graças a Deus não teve nenhuma vítima fatal, mas o camarada para no quebra-mola, o bandido, o assaltante já está à espreita, escala a vítima, e a vítima sai muitas vezes de forma desequilibrada e acaba virando, enfim. Né? O meu requerimento inicial fica na altura do Umari, mais ou menos. São vários quebra-molas que sejam substituídos por fotossensores, porque está ocasionando sinistros, assaltos e acidentes. Ok? E o meu segundo requerimento vai para o o coronel Valber, Major Valber, aqui da 4ª Companhia do 5º. Né, eu estive agora recentemente na UMPA, e conversando com alguns feirantes, com alguns populares, e, coincidentemente, a queixa e o pedido de muitos, que a sargento Cristina, por ser muito operacional, ser carismática, que ela retorne para o comando da viatura. Eu não quero aqui interferir na questão administrativa do quartel, mas, comandante, fica aqui esse pedido, se for possível, ok?
É um pedido de alguns populares, do Gleison, Gadelha, e de alguns feirantes e do pessoal da UMPA, devido a policial ser muito assistencialista, ser proativa e atenciosa e muito competente. Muito obrigado. Requerimentos do vereador Wagner em votação. Aprovado. Vereador Nelson, depois vereador Gildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadores aqui presentes. Boa noite, Clarice. Wagner, você tem todo o meu apoio, viu? Inclusive, eu queria que eu nunca vi, faz muito tempo que eu não vi essa estrada daqui para Fortaleza tão esburacada. A estrada realmente está horrível. Eu acho que o governador devia realmente ver esse caso aí. Liduíno, eu queria, viu, Gardel? Eu queria que fosse feito um requerimento, um ofício ali para o DER, solicitando que fosse feito uma recapagem nessa estrada, pelo menos fechar os buracos. A estrada está horrível, realmente, viu? Presidente, eu queria fazer outro requerimento, solicitar do prefeito municipal que fosse feito, se possível, uma área de lazer, ou melhor, uma praça ali atrás dos Correios, certo? As pessoas continuam jogando lixo e entulho ali naquele trecho ali atrás dos Correios. E seria mais do que justo fazer uma pequena praça ali atrás dos Correios, e eu queria solicitar do prefeito municipal que fosse colocado, se essa praça for construída, o nome do seu Arcelino Filomeno da Conceição, seu Marcelino, que morou por mais de 40 anos ali naquela residência ali, certo? Então, seriam esses dois requerimentos. O seu Marcelino todo mundo conheceu aqui, né? Os filhos dele, inclusive o Bosco, continua trabalhando aí no INSS. Então, esses dois requerimentos que sejam encaminhados para o prefeito municipal e o outro para o DER. Muito obrigado. Requerimentos do vereador Nelson em votação. Aprovado. Isso aí vai sair com certeza, viu, Nelson? Essa praça, um pedido seu, o prefeito vai fazer na hora, pode ter certeza. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar as mulheres aqui presentes, em nome da voz mais aguerrida aqui da casa, a irmã de Leusa. Cumprimentar os homens, é de fundamental importância cumprimentar os homens em nome do Marcelo Cardoso. Bom, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a reunião, começar, né? Tem uns colegas que vão falar mais sobre a reunião que nós estivemos hoje lá na CAGES. Estávamos presentes, vereadora Clarice, Moni, Rosiane, Gildo, Marcos Reis, acho que só, né? E o prefeito Assis, com a direção de lá da CAGES. No meu entender, foi uma reunião muito proveitosa. Cabe ao prefeito que anotou tudo, foi tudo esclarecido passo a passo do que se queria, o que podia, o que não podia. E ele ficou de pedir o projeto que estava aqui, né, o antigo, o presidente da casa, para reformular e mandar junto com os anexos de volta para casa até sexta-feira. Não é isso? Até no prazo de sexta-feira. E lá ficou no entendimento de todos, né? Praticamente ficou resolvido. Cabe a ele a colocar e mandar para esta casa para a gente votar. Como a gente falou, nós não queremos prejudicar a cidade, queremos é que cresça, que saia as coisas realmente, mas queríamos amarrar ao projeto algo de interesse do povo, que é de bem para o povo de nossa cidade.
vamos aguardar para daqui para sexta-feira a gente estar em mãos com esse projeto, né? Bem, eu vou fazer os requerimentos. Gardel, eu quero fazer um requerimento verbal ao secretário de Infraestrutura, o seu Edson. Esse requerimento eu já tinha feito quando era o secretário Elias, mas o Elias não pôde concluir. Eu estou pedindo ao secretário de Infraestrutura que ele libere, ou ele mesmo faça, o fechamento da rua em frente ao colégio do Candé Boa Vista, no qual já teve acidentes. Essa semana quase morre outro aluno lá. É um período de 7 a 7h30 da manhã, entrada e saída de alunos, professores, de 11 a 12 horas, de 12h30 a 1h30, de 4h30 a 5h30, e assim vai. E é muito perigoso. E já foi um pedido da comunidade para me fechar essa rua, mas para que eu possa fechar, Gardel, eu preciso da autorização do secretário de Infraestrutura. Se ele puder fechar, bem, se não, ele me autorizando com o ofício, eu mesmo farei esse fechamento dessa rua lá, que a gente deixaria um espaço só para entrar os transportes escolar, certo? E tem outra rua do lado da igreja que não atrapalhou o trânsito de jeito nenhum. Ou seja, era melhorar para o povo. Esse é um dos requerimentos. Segundo requerimento, eu queria, do entendimento do prefeito, esse requerimento é direcionado a ele. Já várias pessoas me procuraram sobre aquele mesmo assunto, viu, Nelson, que o pessoal estão sendo cobrado, tiveram o prazo, já procuraram no fórum, mas disse que infelizmente tinha que procurar na arrecadação, porque eles mesmos estão fazendo só a parte deles. E eles vinham até uma comissão para cá hoje, não sei por que não vieram, não sei se entenderam. Mas o meu pedido ao prefeito era que ele cobrasse por etapa, para não ser tão pesado para eles, que eles estão achando que está muito pesado, porque está cobrando todo o passado, entendeu? Tipo, cobrasse os 4 anos da gestão do Bosco, aí depois cobrasse o do período do Assis, que fosse ano parcelado, está entendendo? Não fosse tudo de uma vez. Então, meu requerimento vai pedindo que o prefeito cobre as pessoas que devem à prefeitura, mas por etapa de prefeito que passou o tempo dele, que não seja todo de uma vez. Esse foi o pedido que eles me fizeram, que eu fizesse esse requerimento. Cabe ao prefeito fazer ou não, ele quem vai entender, né? Melhor. Pronto, ou um parcelamento, pronto, Nelson concluindo aqui, que ele reveja uma forma de eles não pagar todo de uma vez, tá entendendo, Nelson? Porque tá muito, alguns deles, o valor é bem mais, é pesado, pegado de surpresa, entendeu? Alguns passando momentos de dificuldade em casa, doenças, essas coisas, e foi um pedido deles. Então, esses eram só meus 2 requerimentos, viu, galera? Muito obrigado, boa noite. Requerimentos do vereador Gildo em votação. Aprovado. Vereadora Clarissa. Hoje todo mundo vai falar. Boa noite a todos e a todas. Saudar a todos aqui, em nome do nosso amigo, vereador Wagner Nogueira. Meu amigo, dizer que, relacionado à lombada ali, você falou dos tachões, né? Ali, não sei se, porque eu não prestei muita atenção, foi aquelas ali da perto do Dé, né? Também, você falou. Inclusive, já tinham falado comigo, eu já tinha falado aqui na casa. Vamos reforçar isso aí, né? Pedir para que seja enviado para o DE, viu, seu Liduíno, Gardel, porque o pessoal que trabalha aqui no liceu, nas escolas do INSA, tem alguns professores que moram em Capistrano, ou moram ali pelo Jucás, que é no município de Baturité, estão correndo grande risco. E até mesmo nós, se formos fazer uma visita a alguém dessa comunidade, né, algum amigo nosso, algum parente nosso, e fica muito perigoso passar por aquele trecho. Então, reforço aí, certo? Esse pedido do vereador Wagner. Falar sobre a CAGES, a gente teve uma pré-reunião, saudar os internautas, né, os amigos que estão assistindo, dizer que é muito importante a participação de todos vocês. E dizer que tivemos uma pré-reunião sábado, onde a gente fez um documento, eu, a vereadora Simoni, o vereador Luciano, o vereador Marcelo, o vereador Gildo,
vereador Marcos Reis, vereadora Edileuza, irmã Edileuza. E entregamos com algumas reivindicações, algumas sugestões para que fique o contrato de uma forma que a gente acha mais justa para o povo de Baturité e para que não tenhamos tantos problemas posteriores, pensando justamente nesse tempo de 20 anos. Né? Também esteve presente a vereadora Rosiane, né? A Rosane Taveira também esteve presente, a assessoria do prefeito, e hoje estivemos na CAGES, conversando com o pessoal lá, a Micheline, o João Neto, o pessoal técnico da CAGES. O jurídico também estava lá, né? E o que eram as reivindicações dos vereadores, né? A gente pediu que no documento que tinha lá, certo, irmã? Tinha dizendo lá, 20 anos prorrogáveis, né? Sem passar pela casa. E isso é algo que eu tenho certeza que os 13 vereadores, né, comungam a mesma ideia de não ter essa história de aditivar. Por quê? Porque daqui a 20 anos ninguém vai saber como é que vai estar a situação desse contrato, se vai estar sendo cumprido. Então, depois pega um prefeito irresponsável que pega essa matéria e só faz aditivar sem nem passar pela Câmara, né? Sem nem olhar de uma forma técnica, estudada. E justamente os vereadores que aqui estão, ou que aqui estarão, que irão ver, né? E poder estudar de uma forma consciente e defender os direitos do povo, que aqui estamos para isso. Então, uma das coisas que a gente falou foi essa questão da prorrogação. Tirando a prorrogação, deixando somente os 20 anos, sem aditivo. E, quando for para ser feito um novo contrato, passar de novo por esse mesmo processo. No caso, um ano antes. Com 19 anos, a CAGES envia já para a Câmara para poder também não ficar perdendo muito tempo. Não esperar terminar os 20 anos. A segunda questão foi a criação do plano municipal. A gente tinha pedido para ser 90 dias, só que não tinha condições por causa do plano plurianual e também por causa do prazo. E aí a gente entrou no consenso, mas aí colocamos, certo, vereador Marcelo, que fosse indicado 3 vereadores para compor a comitiva que irá estudar e fazer e criar o plano municipal de saneamento básico de Baturité, que é como eu já tinha falado aqui. A gente que está nas comunidades, que estamos nas ruas, que estamos no dia a dia de Baturité, é que podemos dizer, né? Podemos trazer os anseios das nossas comunidades, os anseios do povo de Baturité, para que coloquem nesse plano a real situação e as reais urgências, né? As maiores necessidades, como todo mundo sabe, do Conjunto Nova Esperança, do bairro das Areias, da Raposa, Alto da Pipoca, que meu amigo Wagner gosta muito de andar, sempre está por lá, entre outras comunidades. E também da questão do saneamento básico, do Conjunto São Francisco, ali no Mudego, a questão da drenagem, ali da Mucunã, que a vereadora Simone, inclusive, reforçou hoje na reunião, Mucunã Prourb, né? Entre outros. E isso é muito importante, a gente estar participando desse plano, presidente. Foi uma das nossas reivindicações. Também pedimos para que, caso tenha uma rescisão por não cumprimento da CAGES, ao invés de ser 20 meses, passa a ser 48 meses o prazo para pagamento dos investimentos que não são depreciáveis. Porque em 20 anos vai ter muita coisa que já vai estar depreciado. E aí o que não estiver, teremos 48 meses, caso rescindido o contrato, para ser pago a CAGES de uma forma, né, que a prefeitura também possa pagar. De uma forma onde vai ser estudado, se acontecer isso, e parcelado, enfim, negociado entre a CAGES e o município. Também deixar claro que foi também solicitado que, ao invés de fosse só curto prazo, médio prazo e longo prazo, que é 4, 10 e 20 anos, esteja no contrato o curtíssimo prazo.
algo que é justamente o mais urgente, que é o que a gente mais conversou nas reuniões, inclusive naquela reunião que os 12 vereadores estiveram lá em Fortaleza. Esse curtíssimo prazo já vem anexo com todos os planos de investimentos, porque o que acontece? Quando for criado o plano municipal, é que vai saber exatamente o que é que vai ser investido nesses 20 anos. Então, quando passar os 6 meses, que é os 180 dias, Marcelo, da criação do plano, vai ser feito um adendo, um aditivo nesse contrato complementar, que é justamente colocando nesse contrato os investimentos de saneamentos, da questão de novas ligações, de extensão de rede e de drenagem, de uma forma segura, onde, inclusive, lá, o prefeito tinha algumas dúvidas, Marcelo, de algo, inclusive, que você já falou aqui, da questão de drenagem, de investimentos, saneamentos, algumas coisas que estavam meio indefinidas. Inclusive, você pode complementar a minha fala aqui. Eu peço que o senhor já falou aqui uma vez até, porque o senhor já vem acompanhando isso desde o começo, para poder as pessoas entenderem. Então, era só esse esclarecimento que eu queria deixar sobre a CAGES, para que toda a população e todos os vereadores que não puderam estar presentes na reunião, ficar sabendo o que é que foi conversado, e está só mesmo agora aguardando o prefeito, como disse o vereador Gildo, pedir de volta a matéria e reenviar para casa com essas, com as cláusulas e anexos citados aqui, né? E, se Deus quiser, a gente poder acabar com essa novela da CAGES e a gente poder concluir, e, se Deus quiser, votar aprovada essa matéria para que seja feito a adesão de convênio do governo do estado com a prefeitura de Baturité, para depois ser feito a dispensa de licitação pela prefeitura, não é isso, Marquinhos? Me corrija se eu estiver errado, para depois ser feito o contrato e, se Deus quiser, comecem os investimentos na nossa cidade, que está precisando muito. Agora, eu vou falar dos meus requerimentos. Aqui foi só uns informes, certo, presidente? Pedir novamente para que seja terminado o esgoto do Coió, né? Inclusive, já tinha pessoas hoje no Facebook falando que não tinha sido colocado, terminado, que passe para o secretário Edson, que veja a situação daquela comunidade, que seja terminado aquele trechozinho ali do seu boque. As manilhas já disseram que já tinha sido comprada. Vamos colocar essas manilhas lá. O meu segundo requerimento é sobre a escola Domingos Sávio. Eu estive com um amigo e ele citou para mim que ele mora no bairro Boa Vista. E ele disse que o horário de 12 horas, 12h20, que é o horário que os alunos chegam nos ônibus, eles ficam até 10:50, esperando a escola Domingos Sávio abrir. Eu faço um requerimento, na verdade são 2. Uma para a Secretaria de Educação, né, que falem com os motoristas, que trazem e levam essas crianças da zona rural, das sedes, do bairros distantes como o Mondego, que eles tentem levar ou próximo à abertura da escola, ou então que entre no consenso com a escola e tenha a sensibilidade de abrir a escola de uma forma segura. Por quê? Você tem um filho que você acha que está indo para a escola em segurança e que vai estar em segurança, né? Você não está imaginando assim, não, meu filho está indo, fica lá no meio da rua quase 1 hora, propício a ser abordado por alguém, que a pessoa não queira, que não tem ninguém vigiando, não tem ninguém olhando, não tem ninguém como proteger essas crianças, né? Crianças fumando, fazendo isso, aquilo, outro. Então, assim, essa responsabilidade é do município. Não deixa de ser do município, porque o cara chegou, transportou essas crianças e deixou lá. Beleza. Mas esse período de quase 1 hora, o que aconteceu com essas crianças? É responsabilidade de quem? Eu acho que é da escola. Eu acho que é da Secretaria da Educação. É da gestão. Então, para evitar algum tipo de situação, porque hoje você sabe que a violência está aqui, está em todo lugar, não é só na capital ou em municípios vizinhos, não, está em Baturité. Então, para poder
defender essas crianças, defender esses adolescentes, eu peço que seja feito ou os carros, porque eu acho que na licitação eu vou olhar isso direitinho. Ele deve ser pago para pegar, deixar, e depois pegar e deixar. Não é pegar, deixar, aproveitar a carona e deixar, não. Né? Que é o que está sendo feito. Então, para poupar uma viagem, ele deixa mais cedo as crianças, quando deixam a turma de manhã, ele já aproveita e já pega da tarde. Deve ser isso que deve estar acontecendo. Então, se para ter essa economia para o município e para esse motorista, não tem problema nenhum, mas que tenha acessibilidade da escola poder abrir mais cedo, de uma forma segura para os alunos. Pode tentar até viabilizar, já vou dar uma ideia, fazer algo que seja benefício para os alunos. Fazer uma biblioteca ao ar livre, ou fazer um lanche mais reforçado, não sei. Invente alguma coisa, mas que não deixe essas crianças e esses adolescentes no meio da rua. O terceiro requerimento, pela 6ª vez, é sobre o posto de saúde do Conjunto Maria José Viana, que já foi pedido 5 vezes, é a 6ª vez que eu peço. A secretária, já conversei com ela, já tive reunião com ela, já tive reunião com ela e com o prefeito, e já tinha sido prometida uma reforma simples, e dizer aqui, deixar registrado, que se eles não puderem, me dê a chave que eu faço a reforma. É uma reforma simples, não gasta R$3.000, não. A gente divide, os moradores já me procuraram, disseram que ajudam, tem gente querendo ajudar, inclusive com material, com mão de obra. Então, se a comunidade quer tanto, está querendo, inclusive, contribuir, e se a prefeitura não pode resolver, que ela dê, então, para que os moradores façam. Até porque só o meu deputado federal já mandou 100 mil de custeio para a saúde. A saúde tem dinheiro. Então, eu peço, mais uma vez, pela 6ª vez, que seja feita a reforma do posto de saúde, do Conjunto Maria José Viana. Certo? Estou pedindo algo para o povo, não é para mim, não. Os moradores do conjunto, tem uma pessoa lá, que é a menina que é agente de saúde, que pode verificar a pressão. Aí o pessoal tem que pegar um remédio e verificar a pressão lá no Putiú, a pé, tendo um posto de saúde na porta de casa. Um postozinho pequeno, simples. Não pode ter médico todo dia, uma vez no mês, a comunidade já fica satisfeita. Tiver um médico uma vez no mês, a comunidade é uma comunidade pequena. Eu não admito que queiram fechar ou abandonar aquele posto de saúde, que hoje serve de garagem para moto. Então, são esses 3 requerimentos. Coió, Escola Domingos Sávio, tanto para a escola como para a secretaria e o posto de saúde do conjunto. Uma boa noite, obrigado. Requerimentos da vereadora Clarice Calada em votação. Aprovado. Vereadora Simoni. Logo em seguida, vereador Josivan. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui a todos em nome do meu amigo Gardel. Como a Clarice já falou, muita coisa da nossa reunião hoje em Fortaleza a respeito da CAGES. Fiquei muito feliz, né, com os andamentos, porque fizemos nosso ofício, colocamos todas as cláusulas, as colocações que nós queríamos que estivesse no contrato. E, por minha surpresa, eu acho que dos vereadores, a questão que a Micheline, lá da CAGES, falou que poderia, sim, ter minuta no contrato, cabesse nós, a Câmara, quisesse colocar alguma minuta em anexo ao projeto, poderia, sem nenhum problema, poderia fazer isso. Então, que os vereadores fiquem aqui sabendo, os que não foram, que pode, sim, colocar a minuta no contrato para aprovação deste contrato da CAGES. E também, eu queria aqui falar sobre uma coisa que agora o município foi descredenciada 2 equipes de saúde bucal. Está aqui a portaria 1117, né? Foram descredenciadas 2 equipes de saúde bucal no nosso município, e muito me entristece, porque, numa altura dessa, Baturité, perder 2 equipes de saúde bucal no PSF, muito me entristece, porque
a saúde bucal, acho que Baturité tem que ser agraciado com mais equipes, não ser já tirar daquelas equipes que tem várias localidades que precisam, como a Serra do Evaristo, tem um mini posto que tem condições suficientes de ter uma equipe de saúde bucal. O Açudinho, eu acho que ele tem um mini posto também, não está funcionando, mas se funcionasse, teria condições de ter uma equipe de saúde bucal. E eu acho que Baturité era para ter ganhado, né? Nessa altura, era para estar ganhando equipe de saúde bucal, não está perdendo, como no caso que aconteceu. Foram descredenciadas 2 equipes de saúde bucal, não sei o porquê do que aconteceu. Eu quero até, Gardel, pedir ao Executivo esclarecimento do que foi que realmente aconteceu para ser descredenciada essas 2 equipes. E voltando aqui à CAGES, como ficou bem claro lá, as nossas cláusulas, do que a gente queria que fosse colocado no contrato, ficou bem claro, se for colocado da mesma forma como a gente discutiu, todo mundo né, Josiane, discutiu lá e ficou bem claro, se vier para esta casa, sem nem, da mesma forma que foi discutido na CAGES, eu acho que foi o melhor para Baturité, para os baturitenses, com certeza eu acho que vai ser por unanimidade, mas tem que ser da forma que foi colocado lá. Assim também como podemos acrescentar, viu, Marcelo, umas minutas ao contrato, que a Jaqueline falou lá que sem nenhum problema poderia ser colocado. Eu questionei que a Micheline, que tinha municípios que tinha minutas, só Baturité que não poderia colocar nenhuma minuta, como foi falado pelo Executivo. Mas a Micheline disse que não teria nenhum problema colocar. Boa noite, muito obrigada a todos. Requerimento da vereadora Simonier em votação. Aprovado. Vereador Bambam, logo em seguida, vereador Marcelo Cardoso. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar todos os internautas que nos assistem. E, falando um pouco aqui da matéria da CAGES, foi muito debatido nesta casa. Estão de parabéns todos os vereadores, sem exceção de nenhum, pela discussão, né? Vou dar meus parabéns aqui no final do projeto, para ver como é que vai se proceder os finais das conversas. Então, se esta casa, a meu ver, vereador Marcelo, está de parabéns por... As discussões foram acirradas a respeito dessa matéria, mas, pelo que eu estou vendo, a população de Baturité vai ter um proveito muito bom a respeito dessa matéria, e é importante a CAGES, e não é só importante que nós, se chegarmos a aprovar esse projeto nesta casa, se nós pudéssemos não ficar parado, Marcelo, seria bom. Cobrar da CAGES aqueles buracos que eles fazem no meio da rua e a gente tornar ativa a nossa fiscalização em cima da CAGES, para que ela cumpra, né, com seus deveres, de acordo com o que tiver no contrato. Queria fazer um requerimento, senhor presidente, Gardel, para o senhor Pedro Albano, para fazer a limpeza do bairro Conselheiro Estelita e do bairro do Beira Rio, certo? E parabenizar e agradecer ao mesmo tempo ao senhor Pedro Albano pelo excelente serviço que ele tem feito no bairro Areias. Eu liguei para ele, ele pediu uma semana de prazo e está concluindo os trabalhos lá no bairro Areia. Queria solicitar aqui também do secretário Bonaldo a recuperação nas estradas do Jordão, se possível for colocar aqueles pó de pedra, porque fica muito bom. Ali na curva do Luiz Abel ele colocou no Jordão e não desmancha. Passa água, vem a chuva que teve agora frequente, mas o serviço feito com pó de pedra não desmancha. E queria agradecer também um pequeno alto que ele fez lá na Pedra Mole, no Jordão,
que ficou muito bom, né? Então, tem o alto do Marco da Lucilene, tem perto da Pedra do Caboclo e ali no centro do Jordão está muito ruim. Então, eu gostaria que ele disponibilizasse o conserto lá, se possível, com o pó de pedra. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Requerimentos do vereador Josivan em votação. Aprovado. Vereadora Rosiane, logo em seguida, vereador Marcelo Cardoso. Então, vai o vereador Marcelo Cardoso. Pode demorar. Saudar a plenária em saudosa memória, o filho presente do Camussa, em nome do meu amigo Zé Camussa, em saudosa memória, seu filho aqui presente, o Camussa Filho, torcedor do Vozão, apaixonado assim como eu, assistimos muitos jogos juntos, viu? Do Ceará, mas eu gostaria de fazer inicialmente, senhoras e senhores internautas, senhoras e senhores vereadores, respondendo o questionamento da vereadora Clarice Calado, já em outras oportunidades nós falávamos sobre a questão da lei do saneamento, que é a lei 11.445 de 2017. Esta lei, ela fundamenta que é imprescindível o município elaborar o seu plano municipal de saneamento básico. Ou seja, só se recebe recursos federais se o município tiver este projeto. Esta discussão com a sociedade e que, ao mesmo tempo, através de audiências públicas, deve ser deliberado por esta Casa Legislativa, pelo Poder Municipal. Ora, esse plano, eu diria em outras oportunidades, obrigatoriamente ele tem que abranger 4 áreas. O plano municipal ele é um instrumento estratégico e de gestão participativa. Estratégico de planejamento e gestão participativa. E os componentes que nós falávamos no passado, e vamos aqui registrar, e que foi fruto de discussão não só nesta casa, como também lá na CAGES, ele abrange abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, que é a coleta e tratamento de esgoto doméstico. Esses 2 componentes eu entendo, vereadora Clarice, senhoras e senhores vereadores, que a CAGES, através da sua assessoria técnica, vai contemplar a construção desses 2 componentes, desses 2 planos. Agora, o manejo de resíduos sólidos, aí passa a ter a intervenção da própria Secretaria do Meio Ambiente, da SEMA, que é a questão dos resíduos sólidos. Agora, na questão da drenagem e manejo de águas pluviais, que são as águas de chuva, eu entendo, neste caso, o município de Baturité, e aqui, novamente, nós vamos ratificar o que nós dissemos no passado, Clarice, através da própria prece, que tem uma experiência nesta questão, pode assessorar o município de Baturité, através do Poder Executivo, para que viabilize a questão do plano municipal relacionado à questão da drenagem e manejo de águas pluviais. Ou seja, é preciso, nessas áreas de abrangência, o plano ser formulado, ser discutido, ser construído, para que seja, dentro desses 4 componentes, o plano municipal de saneamento básico ser construído. A CAGES entra com 2 componentes. E eu dizia isso, Clarice, anteriormente, aqui, nesta casa, da importância do município de Baturité ter, certamente, a compreensão técnica e a visão crítica do que significa o Plano Municipal de Saneamento Básico para o município de Baturité. Este era o ponto. Eu tive a oportunidade, e eu gostaria aqui de
fazer uma referência. A ação que foi proposta, Clarissa Calado, você está assumindo os trabalhos, foi proposta uma ação de execução fiscal, onde o demonstrativo do débito encontra-se formalizado nas certidões da dívida ativa. Aí entra IPTU, alvarás, etc. Não só do mandato do prefeito de Gida atual, mas de outros prefeitos. Então, foram acrescidos juros, correções outras, juros de mora, etc. Sob pena de serem penhorados ou arrestados, tanto os bens quanto bastem a plena execução da dívida. Ora, o município de Baturité assim procedeu. É um direito que assiste ao prefeito municipal. Eu, particularmente, teria tido um cuidado antes de encaminhar uma ação dessa natureza. Nós sabemos que existe uma legislação que impõe isto, que impõe ao gestor viabilizar ações dessa natureza. Mas, do outro lado, existem pessoas que, diante de uma situação, eu diria, conjuntural, adversa, uma realidade dura, passando por um momento difícil, essa é a realidade, certamente estão na ponta desta história todinha. Administrações anteriores assim não procederam, não fizeram desta forma. E aí hoje eu recebi um convite e fui no mercado público de Baturité, como é do meu feitio, eu gosto de transitar dentro do Baturité, sou nascido e criado em Baturité, meus pais nasceram aqui, conheço todo mundo, e fui dar uma olhada clínica no mercado público de Baturité, onde lá tem um amigo nosso que recebeu, Gildo, Wagner e Clarice, né, esta ação de execução fiscal, e lá eu, quando entrei no mercado, vi logo o fedor do banheiro. O banheiro com a porta quebrada dos homens. O banheiro das mulheres é vizinho. É vizinho. Se as mulheres chegaram para fazer xixi, vão olhar para o banheiro dos homens, que só tem uma porta. Ou seja, vão ter que se virar para não olhar os homens fazendo xixi. Mas a porta quebrada, Gildo, estava lá encostada. Estava lá encostada a porta. Qual é o custo de você colocar uma porta no lugar? A administração ir lá e botar esta porta? E as pessoas me questionaram quanto a isto, e com razão. Mas foi viabilizado uma ação de execução fiscal. O prefeito pode até dizer assim, eu preciso arrecadar, estou fazendo a minha parte, a lei impõe isto, que eu preciso de recursos para fazer as mudanças necessárias no mercado. Tudo bem. E aqui eu queria fazer um requerimento ao município de Baturité, através do secretário, Clarice, que fosse lá, olhasse o banheiro público do mercado de Baturité, que lá existem pessoas que trabalham. Lá eu cheguei, tinha uma pessoa lá limpando o banheiro. Limpando o banheiro. Qual é o custo de limpar o banheiro, de botar uma porta? Lá existem pessoas trabalhando que têm necessidade. Era para ter sido notificado tantas e quantas vezes fossem necessário, reunir o povo, conversar. Hoje eu sou político. Quando eu vou pedir o voto, eu me reúno com as pessoas para pedir o voto. Eu agiria desta forma, iria conversar com as pessoas, iria notificar a primeira vez. Clarice, nós apoiamos aqui, senhoras e senhores vereadores, Gildo, Marcos, Wagner, Simoni, Rosiane e Bambam, a lei do refis. Eu sei que as pessoas podem chegar na prefeitura e pedirem parcelamento, como estão fazendo. E a prefeitura está procedendo desta forma, parcelando. Tudo bem,
Tudo bem, mas poderiam, tantas e quantas vezes fossem necessário, numa linha administrativa, sem antes ir para a justiça, de conversar com as pessoas. Aí sim, aquelas que não contribuíssem, Gildo, dentro de uma notificação administrativa, aí você ia depois para a justiça. Tem pessoas que dizem assim, Marcelo, eu nunca fui nem numa delegacia, nem numa justiça, todo se tremendo, coitado. Rapaz, me pediram aqui o voto. Qual era o custo de vir aqui? Eu nem sabia dessa história. E ter conversado com as pessoas. Eu não estou fazendo aqui politicagem, não. Estou colocando a minha posição, a minha visão. Em respeito a essas pessoas. Mas esta é uma realidade. Esta é uma realidade. Eu gostaria de entrar com um novo requerimento aqui, se é que vão atender, Clarice. É o segundo. Para que a administração municipal se reúna, ainda tem tempo para conversar com o povo, para dar uma satisfação, mande alguém, através de uma nota, se for o caso, orientar a população, socializar isso, para, na verdade, se tiver alguma dúvida, esclarecer. Marcelo. Pois não, Clarice. Me dê um adendo aí, por favor, na sua fala. Com certeza. Que eu já falei, mas não posso deixar de aproveitar. Sobre essa questão da dívida ativa, dessa citação que o pessoal recebeu via justiça, né? Isso. Inclusive, a gente esteve na rádio, eu e você, a vereadora Simoni, e eu pude dizer justamente isso que o senhor falou, que era para ter tido uma reunião antes. Por quê? O vereador Wagner, o vereador Marcos, Gildo está aqui, Simoni, Rosiane e Bambam. A matéria foi votada final de março. Dezembro de 2017, procurador Delberto, advogado do município, ele já tinha feito um documento enviando uma notificação para as pessoas. Quando foi dia 12 de março, foi enviada a citação, onde justamente a execução, a ação de execução, para essas pessoas, né? Esses comerciantes. E só dia 28 é que a matéria foi aprovada na Câmara. Dia 26 foi aprovada, minto. Dia 28 foi sancionada. Concordo com o vereador Marcelo, por quê? Era para ter feito ao contrário. Era primeiro para ter feito uma grande reunião ampliada, uma chamada em rádio, carro de som. Tem tanta coisa que nem é tão importante e bota um carro de som. E coisas tão importantes como essa, como o vereador mesmo falou, eu vi pessoas chorando, vereador, com papel na rua. Eu não sou nem uma criminosa, não. Sou nem um criminoso, não. Isso aqui, a juíza disse que ia tomar minha moto, meu carro, porque lá está claro. Penhora os bens. Então, a pessoa que só tem uma casa, só tem um imóvel, uma casa para morar, com o sacrifício da vida toda, recebe um documento desse. Tem gente que dependendo da situação, já tiver problema em casa, comete até um suicídio. Porque a vida toda da pessoa está ali. Então, o vereador está certo. Ainda há tempo de ser feito isso. A gente sabe que é só procurar o Guerin, né? Ele é uma pessoa política, inclusive foi candidato a vereador, que na mesma hora derruba. Por quê? Porque a matéria, ela diz que você tem até 120 dias, que a gente, inclusive, fez essa emenda, porque o prazo era bem menor, e a gente aumentou para 120 dias. Prorrogação do prazo. A provocação, ou seja, se eu estou devendo alguma coisa à prefeitura, eu chego lá na tributação e diz, eu quero parcelar aqui, ou pagar à vista. Pagar à vista tem 100%, pagando até 4 meses tem 70%, e pagando não sei quantos meses tem 50%. Na mesma hora, derruba essa atuação, né, essa citação. A pessoa tira o risco de ser penhorada algum bens. Só que isso, nem todo mundo entende. Tem pessoas que têm dificuldade de entender. Às vezes, até mesmo nós, aparece matéria aqui, a gente passa despercebido uma coisa ou outra. Por que uma pessoa
que às vezes não tem um estudo tão elevado, ou não tem alguém que possa dar uma condição total de um esclarecimento. Então, o que é que eu faço o reforço aqui, vereador Marcelo? Agradeço. Que o prefeito, secretária de Finanças, Socorro, o Guerin, que é o responsável da tributação, faça uma reunião ampliada com todas essas pessoas que estão sendo atingidas, que estão sendo prejudicadas, que dê essa oportunidade a essas pessoas de ser esclarecidas, de ter uma negociação conjunta. Inclusive, na lei diz que é 120 dias provocada pelo notificado e pode ser mais 120 dias se o executivo quiser. Quer dizer, o cara pode ter até 240 dias. Então, só falta mesmo aqui é boa vontade. A boa vontade dos vereadores em aprovar a matéria para poder facilitar e não chegar a isso aqui aconteceu. Só que o que aconteceu? Primeiro foi tido essa notificação, essa citação, essa ação, para depois ter tido a matéria, onde era para ter sido tudo ao contrário. E também falando sobre esse banheiro sujo que você falou, eu quero fazer aqui, o Gardel já está aí, Gardel, faça um requerimento para mim, que eu esqueci, por favor, Marcelo, sei que estou prolongando, mas Sem eu problema. sei que você é paciente, você é um cavalheiro. Sem problema. O banheiro da Santa Luzia também está um caos, da Praça Santa Luzia. Eu estive no final de semana, eu tive que usar o banheiro. Clarice, vamos fazer aqui um métier na história do requerimento. Incorpore no meu requerimento, Gardel. Pronto. Que o pedido não é só do vereador Marcelo Cardoso, é da vereadora também Clarice Calado, e a recíproca é verdadeira também nos banheiros lá da praça. Pronto. Passa a ser um requerimento só. Pronto. Entendeu? Verbal, considerando essa questão. Os banheiros da Santa Luzia, atenção, os banheiros da Santa Luzia, que são banheiros grandes, mas que não tem condição total. O Santa Luzia e Mercado. Mercado Público. A matriz é menos caótica, porque o pessoal dos quiosques ali, que por ser menor, tem a chave, é mais fácil de controlar. Mas os banheiros da Santa Luzia é quase o tamanho do quiosque, são enormes. Então, dia de festa, tem muita gente usando droga lá dentro. Na semana, não tem uma limpeza correta. Os banheiros são imundos, não tem uma fiscalização de nada. Então, assim, que seja enviado ou uma pessoa para estar lá pelo menos durante o dia, né? Ou que faça uma limpeza pelo menos diária, né? Ou que se faça uma reunião com as pessoas que têm quiosque, não sei. Achar uma solução para que uma pessoa, uma senhora de idade, um senhor de idade, uma criança, não use o banheiro naquele estado. Porque eu não tive condições e coragem de usar. Eu tive que usar o do Casa Grande, do mercantil. Porque tem que ter um banheiro público. A pessoa quer fazer uma necessidade, aí vai sair para casa, às vezes não consegue chegar. Quem mora na zona rural, aí vai ter que ir na porta do... Vai ter que ir no Diabetes, vai ter que ir na porta da vereadora Irmã de Leusa, que mora lá perto, e pedir para usar o banheiro. É o jeito. Mas isso é sério, eu estou rindo aqui, achando graça, mas... Obrigado, vereador. Desculpe por ter atrapalhado, viu? E também reforçar aqui que o vereador Nelson fez o requerimento, a praça atrás dos Correios, porque eu me empolguei tanto com a CAGES que acabei esquecendo de falar também. Sobre o nome do Filomeno Marcelino, que é também o avô dos meus primos, o Paulo Sérgio, a Ana Paula e a Juliana, e dizer que é mais que merecido. Obrigada, viu, vereador? Volte a palavra aí, vou lhe dar mais 5 minutos. Pronto. Gardel, você entendeu bem direitinho, né? Para depois dizer que não entendeu. Eu até, Clarissa, só reforçando, digo até assim, era bom, nós políticos, né? A gente tá bem próximo da situação, viu, Wagner? Quando eu estou com vontade de fazer xixi, se eu estiver dentro do mercado, eu vou lá dentro do mercado fazer xixi. Fedendo ou não, mas vou e faço. Vou e faço. Como eu já fiz também lá na pracinha lá. Se eu sei da realidade, eu tenho que cobrar. E diga-se de passagem, esse requerimento, vereadora Clarice, é em caráter de urgência urgentíssima, viu, Wagner? Porque é uma falta de respeito às pessoas que estão trabalhando ali dentro do mercado. É uma falta de respeito às pessoas que usam banheiro, que estão no trem de uma praça e estão na ferventina daquela. Está certo que nós sabemos
que a gente tem que se dar as mãos, mas a responsabilidade é da administração municipal. A mulherzinha me disse, seu Marcelo, quer dizer que se eu for usar o banheiro, que é aqui vizinho, o banheiro dos homens no mercado, eu tenho que ver os homens balançando o penduricai? O penduricai é o pênis, bambam. Pronto, é o pênis. Na linguagem técnica é essa. Porque só tem uma banda o banheiro dos homens. Tenha paciência, eu tenho que falar. Tenho que falar. Está errado. Está errado. Agora, o vereadora Simoni, para encerrar, Clarice, eu tenho que colocar, porque a Simoni levantou aqui um questionamento, e eu já estava, inclusive, embasado para falar também, e, por sinal, ela fez uma referência muito grande, isso é importante, viu? Eu diria que, na questão do tempo, a gente tem que, dependendo dos assuntos de interesse, a gente tem que ser mais maleável e deixar fluir, né? Como eu fiz naquela audiência passada com o Dedé, porque era uma pessoa que merece o crédito, isso é importante. Então, já agradeço, vereadora Clarice, a sua deferência nessa questão, inclusive tinha até falado com o presidente que saiu, sobre essa questão também, e você está tendo essa deferência. Simoni, a portaria, na verdade, a 1147, que é de abril de 2018, ela define que o município de Baturité descumpriu prazos relacionados à questão das equipes de saúde bucal. A Política Nacional de Atenção Básica, que está em vigor hoje, ela estabelece, através da sua legislação vigente, e neste caso foi através de uma portaria, e certamente através também da consolidação, que está também fundamentada na portaria 1147, especificamente através do credenciamento das equipes de saúde bucal. E o inciso 4 da portaria de consolidação, número 2, de 28 de setembro de 2017, diz o seguinte: após a publicação de portaria de credenciamento das novas equipes no Diário Oficial da União, a gestão municipal deverá cadastrar as equipes no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, num prazo máximo de 4 meses, a contar a partir da data de publicação da referida portaria, sob pena de descredenciamento das equipes, caso este prazo não seja cumprido. Em outras palavras, a portaria 1117. O que é que significa, em outras palavras? O Departamento de Atenção Básica, o DAB, traz informações que o município de Baturité, em janeiro de 2018, Wagner, tinha no seu credenciamento, relacionado às equipes de saúde bucal, 11 equipes de saúde bucal. Isso em janeiro de 2018. Pronto, a nova Política Nacional de Atenção Básica mudou e definiu um prazo para o município se habilitar para instalar mais 2 equipes de saúde bucal. Não, neste caso nós temos 9 e iriam para 11. Este prazo de 11 já existia antes, só que o Ministério, na sua Política Nacional de Atenção Bucal, mudou, ou seja, passou a definir, a fundamentar um prazo para os municípios se habilitarem e, certamente, se qualificar, não é, dentro do sistema, em vez de 9, passar para 11, que estava habilitado o município para ter 11 equipes de saúde bucal. O que é que isso significa? Em janeiro de 2018, tinha 11. E o município de Baturité, lá no Ministério, e o município de Baturité, no real, eram 9. O que é que isso significa? Que se o município tivesse o interesse dentro da gestão, que certamente deve ter, Simone, analisado que certamente não tiveram o interesse de se habilitar por mais 2 equipes de saúde e família, como você bem pontuou a necessidade, Wagner, que você foi secretário, em vez de 9, ter 11 equipes de saúde bucal, o município não teve esta motivação para se habilitar, para passar de 9 para 11. Ou seja, descumprimento do prazo, o que é que isso significa? Perdeu o prazo para se habilitar, como assim definiu a portaria.
Aí se leva em consideração uma demanda que poderia ser certamente contemplada com mais 2 equipes, não é? E atender os anseios. Eu, particularmente, considero, como colocou a Simone, que existe, sim, esta necessidade para se atender o município de Baturité, os munícipes, não é? Com mais 2 equipes de saúde bucal, mas nada impede de futuramente o município, se assim achar, não é? Se credenciar novamente para isso. Não é? Se credenciar, perdeu a oportunidade de considerar essa questão no momento agora. Agora, ainda se pode, eu também concordo, correr atrás e ver as possibilidades para o município se habilitar, se é possível ainda se fazer uma defesa, de ir atrás, de correr atrás, para que o município se qualifique e tenha a condição de ter mais 2 equipes de saúde bucal no município de Baturité. Então, eu gostaria de fazer aqui esse registro, concordo com a vereadora Simoni, e eu espero que situações dessa natureza, não é, sejam possíveis serem sanadas, não é, e contornadas, e que o município de Baturité, Oxalá, não passe mais por uma situação desta natureza. Só né? um pouquinho aí, Carlos, deixa o vereador falar. Simone, eu gostaria aliás, Clarice, agradecer o espaço, que eu acho que eu falei demais, mas foram assuntos importantes. E para concluir, de suma importância, e para concluir, dizer ao povo de Baturité que, diante de determinadas situações que estão acontecendo, nós estamos aqui, e eu acredito que todos têm esse interesse, acredito eu, não é? De dizer ao povo do Baturité que, inclusive, eles ficaram de vir hoje, eu daqui na Câmara, viu, Wagner? Disseram a mim que vinham. Mas eu vejo aqui que não vieram. Tinham 2 ali fora e saíram. O pessoal do mercado de vir aqui e tal. Isso foi espontâneo da parte dele, nós não chamamos, deixamos à vontade. Mas eu observo hoje as sessões da Câmara de Baturité e as pessoas dizem assim, Marcelo, rapaz, eu convido as pessoas para vir. Eu gostaria de encerrar aqui as minhas palavras, eu sei que não é fácil, mas de dizer ao povo do Baturité que aqui é a casa do povo. Aqui é o local de interesse do município de Baturité. As pessoas têm que vir para as sessões, não é só quando acontecem aqueles assuntos de ponta, de relevância, não é? De interesse de determinada categoria, não. Vocês têm que participar no dia a dia, estarem presentes. E um grande abraço, obrigado, que eu sei que eu falei muito. Um abraço para o povo do Baturité. Obrigado, vereador Marcelo. Eu que agradeço. Também deixar registrado que próxima semana, para os ouvintes e estudantes do liceu, no dia 15 e 16, terá emissão de identidades e CPF para justamente aqueles alunos que querem fazer o Enem. Eu vou só terminar aqui que eu passo para ele. Só para deixar registrado, para os alunos não deixarem de ver a documentação, procura a diretora Érida, que ela pode dar os esclarecimentos. E também convidar a todos que quiserem participar, todos os vereadores estão convidados, e os ouvintes. Amanhã terá 4h30, aqui na Câmara Municipal, uma reunião de consciência e contra a homofobia, certo? Está sendo organizada pelo Conselho Municipal de Juventude, algumas entidades, Unilab, IFCE, eu estou também na causa. Estou convidando a todos os amigos que queiram participar. Amanhã às 4h30, na Câmara Municipal. Pode falar, vereador Marcelo. Ou, vereador Marcos. Depois a vereadora Rosiane. Boa noite. Gostaria de saudar aqui aos vereadores, na pessoa da nossa presidente, Clarice Calado. Saudar as pessoas que se encontram aqui na plenária, o Hernandes, e aos internautas que nos assistem. Presidenta, eu trago aqui alguns pontos para que a gente possamos avaliar, no caso aqui dos convites que estão sendo feitos ao Poder Executivo, solicitando esclarecimento de alguns pontos. E aqui eu queria reforçar e pedir ao Poder Executivo que, quando
ocorrer convites ou solicitações de informações que repassem essa casa. Muitas vezes essa solicitação, muitas vezes não, todas as solicitações são provenientes de demandas da população, e aqui eu reforço a questão de atender esses convites. E, em especial, aqui eu colocaria a questão da cobrança judicial, que foi tema da sessão passada, qual foi debatida, e até falar, Marcelo, que essa questão de cobrança judicial, por trabalhar numa instituição financeira, eu tenho um certo convívio com esse dia a dia, e sei do sofrimento e da angústia de um devedor quando recebe uma carta de cobrança judicial. E até fazer um requerimento, Clarice, presidente, sobre essa questão de suspender todas as ações de cobrança judicial que se encontram hoje no fórum, que foi encaminhado, em virtude de os devedores eles estarem amparados pelo prazo de 120 dias da renegociação dos seus débitos. Então, que até que se finalize o prazo de 120 dias, que não haja cobrança desses cidadãos que se encontram nessa situação. Gostaria aqui de mencionar sobre a reunião da CAGES, no caso, só reforçar aqui, ocorreu uma reunião no sábado, na casa da Simoni, o qual debatemos, aliás, na terça-feira. Posteriormente, teve a reunião no sábado aqui na casa, com o prefeito, já, na casa, no caso, Câmara Municipal, e hoje estivemos na sede da CAGES. E, para que a população tenha ciência, os vereadores, pelo menos eu falo dos vereadores, o qual eu faço parte, do bloco que eu faço parte, nunca estiveram contrário à aprovação da matéria da CAGES. A questão da concessão, da renovação da concessão, ou da concessão da CAGES, nós nos colocamos favoráveis, desde que atendido algumas solicitações dos vereadores. E essas solicitações foram repassadas na última quarta-feira, Clarissa, foi as solicitações, ou foi quinta? Foi entregar ao prefeito, protocolo. Digo vocês, quarta-feira, né? Quinta. Digo vocês. Vereador Marcos, eu não lembro mais qual foi o dia. Pronto, mas foi durante a semana. Mas se não foi quinta, foi sexta. Aí ele pegou. Não, foi quinta. Foi. Sexta-feira ele me ligou, pedindo uma reunião prévia. Eu estava em Fortaleza, aí eu disse, não posso hoje porque eu estou em Fortaleza, mas aí eu vou falar com os amigos e ficou acordado para sábado. Aí estivemos sábado, 4 horas da tarde, e estivemos hoje em Fortaleza, 9 da manhã. Pronto, então no caso foi entregue ao prefeito durante a semana as indicações de alteração na lei e contrato, e para ser debatido isso no sábado, e posteriormente hoje foi debatido na sede da CAGES. E muitas dessas solicitações, pelo menos verbalmente, foi acordado lá que iria ter essas alterações para que o mais breve possível a situação, principalmente a situação de abastecimento de água do município, seja regularizada. Só reforçar aqui a questão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é dividido em 3 etapas, no caso, 3 pilares, que é o abastecimento, saneamento, a drenagem e resíduos, que é necessário por parte da Prefeitura Municipal que disponibilize esse Plano Municipal de Saneamento Básico. A CAGES se comprometeu ficou responsável, se comprometeu nos quesitos de abastecimento e saneamento básico. E a Prefeitura Municipal, nos quesitos nas etapas de resíduos e drenagem. Mudando um pouco aqui, presidente, sobre alguns populares me procuraram a respeito de uma calçada ali no encontro da travessa Interdente Bernardino Proença com a Avenida 7 de Setembro. Lá foi feita uma calçada e aí eu faço um requerimento, um pedido, que a Secretaria de Infraestrutura mande o fiscal lá para verificar aquela questão da calçada lá, que alguns moradores têm reclamado da construção lá realizada.
bem como solicitar a infraestrutura também que visite ali no centro, veja algumas lojas que estão colocando alguns materiais que estão à venda, que estão empatando a passagem ou deixando uma passagem muito estreita da calçada. E outras situações que se encontram no município de calçadas que estão com um tamanho reduzido, a gente pede à infraestrutura que dê uma fiscalizada nesse ponto. E, para finalizar, presidente, eu gostaria aqui de mencionar o que o Liduino falou, da questão do fechamento de agências dos Correios no Brasil. Dizer à população de Baturité, que a Câmara Municipal de Baturité, os vereadores aqui que fazem parte, estão atentos e estarão vigilantes na questão da prestação de serviço de Correios no nosso município, e dizer à população que isso é uma política adotada por um governo golpista, que tomou a presidência e vem fazendo tantas outras, prejudicando tantas outras situações no nosso município, como já foi colocado a Delegacia do Trabalho e outros pontos que ocorreram aqui no município de Baturité, mas dizer com relação aos Correios que a gente vai estar atento e vigilante para que isso não ocorra no nosso município, o fechamento da nossa agência dos Correios do município de Baturité. No mais, agradecer, uma boa noite. Boa noite. Não coloquei os seus requerimentos em votação, vou colocar junto. Os nossos requerimentos do vereador Marcelo, em conjunto com a vereadora Clarissa Calado, e agora o do vereador Marcos, em votação, aprovado. Agora a vereadora Rosiane Cardoso. Olá, boa noite a todos, em especial nossa belíssima presidenta que está aqui hoje, né? E a Simone também, minha cara colega, e aos meus amigos que aqui se encontram. Bem como a todos os internautas que nos acompanham. Bom mesmo seria se, agora eu faço como o seu Marcelo, se estivessem aqui conosco, né, seu Marcelo? Porque aí eles iriam interagir muito mais, né? Mas, assim, eu não tenho nenhum requerimento, mas também não poderia me privar de falar a respeito da CAGES. É um problema que já vem se arrastando há muito tempo. Era uma preocupação e continua sendo até que nós saibamos o verdadeiro resultado daqui a alguns dias, né, Clarissa? E, assim, nós, como vereadores, temos realmente essa preocupação. Nos reunimos muitas e muitas vezes, vereadores aqui na Câmara, vereadores na CAGES. Tivemos uma reunião sábado com o prefeito Assis Arruda, juntamente com a Simoni, com a Clarice, Rosiane, Marcelo e Marcos, né? O Marcos também estava aqui conosco. E, assim, o prefeito também se mostrou com o interesse dele na questão, tanto que não quer se opor a nenhuma modificação que possa haver no projeto feito pelos colegas vereadores. E, assim, hoje nós tivemos também na CAGES pela manhã, onde ele também esteve conosco para ver, dentro do jurídico da CAGES, o que seria possível ou não, diante do pedido dos colegas, ser colocado no projeto. E aí chegou-se à conclusão que a reunião foi proveitosa, serão feitas algumas alterações no projeto de lei e será anexada a minuta do contrato com os anexos, inclusive o de investimento de curto prazo. Isso quer dizer, gente, que, assim, nós, o Legislativo, quanto o Executivo, temos essa preocupação e a gente tenta trabalhar junto, né, vereadora Clarissa, para que a população não se prive do que é dela de direito, que é de ter melhorias, bem como do Executivo também, em proporcional que for melhor. E nós estamos trabalhando juntamente para isso. Quanto ao seu requerimento, vereadora Clarissa, a respeito do esgoto do Coió, eu recebi uma informação que realmente só foi feita uma limpeza, certo? Para que tivessem uma noção do que seria trabalhado, do que precisaria para ser realizado o trabalho e de quantos metros seria trabalhado. E aí, a informação que eu tive é que serão trabalhados 275 metros, né, desse esgoto que você está pedindo, e que serão utilizadas
550 manilhas e que estão só esperando a confecção dessas manilhas para que possa ser realizado o trabalho, tá certo? Obrigada, E aí eu vereadora. estou passando a você essa Obrigada. informação, porque eu achei interessante, assim, você como é uma pessoa interessada, tanto na área do COIO, como qualquer um de nós que estamos aqui, porque nós não certeza. somos vereadores das Lajes, do Candeia, ou do centro, nós somos vereadores da nossa cidade inteira. É porque, E a preocupação só de um interrompendo é a de aqui, todos. vereadora, é porque, como tinha sido feita uma postagem no site da prefeitura, dizendo que tinha sido resolvido, que estava sendo resolvido, ele não falou que ia ter que esperar fazer as manilhas, né? Então, viu? a gente tem que dar uma satisfação, porque a partir do momento que a prefeitura coloca um comunicado que está sendo resolvido e não fala prazo, a pessoa que está passando por dentro da bosta, como estava sendo lá, o pessoal acredita que quer logo, até porque não está chovendo esses dias, mas quando chover de novo vai ser o mesmo transtorno. Então, a preocupação é justamente evitar esse transtorno que teve novamente, tá Mas certo? eu espero, e assim, todos nós esperamos é que realmente seja resolvida essa problemática, porque bom para um é bom para todos. A todos vocês, meu muito obrigada e boa noite. Não tendo mais nada a tratar, uma boa noite a todos. A sessão está encerrada.